Você sabe o que acontece quando oramos? Existe uma dinâmica profunda em algo tão simples como a oração. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Oração é conversar com Deus. É a forma como Ele estabeleceu para nos comunicar com Ele. Por meio da oração, Deus nos direciona de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Daniel foi um jovem profeta levado cativo de Israel para a Babilônia. Ele se destacava devido à sua inteligência e espírito de excelência. A Bíblia vai nos dizer que o favor de Deus estava sobre ele. Daniel se torna um dos oficiais do rei Nabucodonosor e é imerso na cultura da Babilônia. Porém, em seu coração, o jovem tomou a decisão de não se contaminar com os manjares do rei, adotando uma dieta de verduras e legumes. Daí veio o famoso jejum de Daniel, onde por um determinado período nos abstemos de alguns alimentos, para ficarmos em jejum e consagração a Deus. Daniel acaba despertando uma perseguição por parte de seus colegas, que o invejavam pelo favor de Deus que estava sobre a sua vida. Daniel tinha um hábito que todos nós deveríamos buscar. O jovem orava 3 vezes ao dia, e ele zelava pela sua comunhão com Deus. No capítulo 10, o jovem tem uma visão de uma guerra que aconteceria no futuro. Então a Bíblia vai nos dizer que Daniel chora e jejua devido a essa visão, e que 3 semanas depois do ocorrido, ele vai até a margem do rio Tigre, ele olha para cima e vê um homem vestido de linho, com aspectos diferentes. E esse homem diz a Daniel: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar o que vai acontecer ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Isso está escrito em Daniel 10, do versículo 12 ao 14. O que está acontecendo aqui? Olha só, Daniel é um jovem que mantém firme a sua comunhão com Deus por meio da oração. Ele tem visões e sonhos sobre acontecimentos em sua geração, e ele recebe respostas para aquilo que o seu coração se propõe a buscar. Podemos perceber que a vida de oração de Daniel o fez sensível ao mundo espiritual, dando a ele discernimento sobre a sua dinâmica. O homem vestido de linho, que acreditamos ser um anjo, aparece ao jovem, e ele diz que desde o primeiro dia em que Daniel decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, a resposta da sua oração já havia sido liberada. Porém, aquele anjo havia sido resistido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Como assim? Aqui tem uma dinâmica no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós movemos o mundo espiritual. Veja só o que diz em Hebreus 1, no versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, e tudo aquilo que vemos manifestado no mundo físico ocorreu primeiro no mundo espiritual. Existe uma realidade espiritual em operação agora mesmo, aí onde você está. A nossa carne, o nosso corpo é como um véu que nos impede de enxergar esse mundo. Porém, existem pessoas que são mais sensíveis do que outras a essa realidade espiritual. A fé é o que move esse mundo. Porém, não se deixe enganar. A fé naquilo que é errado, na fonte errada, pode nos levar a um caminho de engano e destruição. A oração é conversar, levar, colocar diante de Deus, a maior autoridade do universo, tudo aquilo que nos cerca. Daniel propôs em seu coração levar uma situação específica diante de Deus em consagração a Ele, e isso moveu o mundo espiritual ao seu favor, trazendo desfecho para a sua história. Quando lemos os evangelhos, por diversas vezes veremos Jesus se retirando para orar, para zelar pelo seu momento de comunhão com Deus. Ele, sendo o próprio Filho de Deus, não abriu mão dos seus momentos a sós com o Pai, porque nós não priorizamos também os nossos momentos de oração. Eu e você podemos orar sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que nos cerca: família, trabalho, sonhos, projetos, dificuldades, crises, cenários políticos, sobre qualquer coisa. Em 1 Tessalonicenses 5,17,
Paulo deixa uma recomendação para aquele povo: orem sem cessar. Comece o seu dia orando a Deus. Ao longo do dia, ore sobre situações que te cerquem. Ora antes de dormir também. Faça da oração um hábito em sua vida. Orar nos aproxima de Deus e nos faz sensíveis à sua voz, e nós conhecemos também mais sobre quem Ele é. Ore e aprenda a ouvir quando Ele falar com você, quando Ele trouxer resposta para as suas orações. Quando Jesus me encontrou aos 21 anos, eu passava horas em oração por dia, orando sobre coisas que eu queria viver com Deus em minha vida. Eu orava sobre o meu emprego, sobre a conversão da minha família, sobre as viagens missionárias que eu queria fazer e sobre as vidas que eu queria alcançar para Jesus. Hoje, para a glória de Deus, eu colho os frutos dessas orações. Esse próprio canal é fruto de oração. A oração associada à nossa fé modela o futuro, desde que esteja alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. E para finalizarmos, em Lucas no capítulo 18, Jesus nos conta a parábola de uma viúva persistente. E depois desse vídeo, eu te aconselho a ler e meditar nela. Essa parábola começa da seguinte forma: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A demora nas respostas de nossas orações não significa que Deus não ouviu ou que Ele não se importa, mas sim que existe um propósito maior que muitas vezes podemos não entender. Como vimos em Daniel, houve uma batalha travada por causa das suas orações, pois a sua resposta tentou ser impedida nas regiões celestiais. Por isso, Jesus nos orienta a sermos perseverantes na oração. Não abandone esse lugar de oração. Deus tem o tempo certo e o modo correto para manifestar as coisas que são declaradas segundo a sua vontade. Seja um atalaia, uma sentinela, dia e noite, gerando em oração aquilo que Deus deseja fazer na terra por meio de seus filhos amados. Você já teve experiências com esse lugar de oração? Me conta aqui nos comentários sobre isso. Deixe seu like se você curtiu esse assunto sobre oração, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo. Que Deus te abençoe e não se esqueça, ore sobre o dia de hoje.